Questão 51. Observe na tabela a seguir o preço médio do litro de gasolina no período de 9 de julho de 2023 a 15 de julho de 2023, registrado em alguns postos de algumas capitais do Brasil. Então aqui nós temos a nossa tabela, na primeira coluna nós temos a capital e na segunda coluna nós temos o preço médio do litro de gasolina nesta capital. Então, São Paulo o preço médio é R$ 5,50, em Curitiba é R$ 5,95, no Rio de Janeiro é R$ 5,48 e em Belém é R$ 5,42. Vamos lá então. Letra A. Em que capital foi registrado o maior preço? Vamos comparar os nossos números decimais aqui então. Para que nós comparemos números decimais, nós sempre devemos olhar casa por casa. Para isso, é útil, pelo menos no princípio, a gente identificar as nossas casas. Então, antes da vírgula, nós temos a casa das unidades. Então, vou colocar um U aqui para indicar isso. Por que eu posso fazer isso? Porque os nossos números estão escritos todos na mesma ordem. Aqui, a gente pode ver que todos os números antes da vírgula estão na mesma posição. Então, eu posso colocar o U de unidade ali para me ajudar a identificar quem vai ser o maior. Depois da vírgula, a primeira casa é o decimal, que nós representamos com a letra D minúscula. Não confunda, hein? Porque o D maiúsculo seria as dezenas, que não aparece aqui no nosso exercício. Depois, a segunda casa decimal, ou seja, a segunda casa depois da vírgula, são os centésimos, que nós representamos com a letra C minúscula, porque a maiúscula é a casa das centenas. Então, para que nós comparemos esses números, nós temos que ir comparando casa por casa. Vamos ver. Todos eles, como nós podemos perceber, tem 5 na unidade. 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Portanto, em relação às unidades, há um empate. Vou colocar a letrinha aí, E de empate. Vou fazer a legenda aqui. E agora a gente vai para a próxima casa. Então vamos lá, a próxima casa é a casa dos decimais. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4. Para eu determinar qual desses é maior, basta a gente selecionar o número maior. Qual desses 4 números que eu grifei de verde é o maior? O 9. Portanto, este decimal aqui é o maior. Quem está ganhando por enquanto é Curitiba, beleza? Por quê? Porque ele tem o 10º maior. Na unidade todas as cidades empataram e no 10º Curitiba está ganhando. Vamos verificar agora se a gente vai precisar continuar a nossa comparação. E a gente consegue perceber que não vamos precisar. Por quê, professor? Porque não tem ninguém que empatou com Curitiba. Curitiba já ganhou no 10º. O centésimo não vai fazer mais diferença agora na nossa comparação, beleza? Porque ter 9 décimos é sempre maior do que ter qualquer número de centésimo, não importa. E enquanto as outras capitais têm décimos menores, então elas já perderam. Portanto, a resposta da letra A deverá ser que a capital em que foi registrado o maior preço é Curitiba. Vamos agora então para a letra B. E o menor preço foi registrado em que capital? Vamos continuar então a nossa comparação. Nós selecionamos o 9 decimal aqui em Curitiba porque ele era o maior decimal. A unidade a gente já viu que foi um empate. Então agora a gente tem que selecionar o menor decimal, porque aí a gente vai descobrir qual capital foi registrado o menor preço. Ou se não descobrir, pelo menos a gente vai chegar mais perto de descobrir. E o que a gente percebe? Que em São Paulo o decimal é 5, Rio de Janeiro e Belém é 4. 5 é maior que 4. Então as cidades que têm o menor decimal são Rio de Janeiro e Belém, só que teve um empate. Como que eu vou desempatar? Comparando as próximas casas, ou seja, os centésimos. E nos centésimos o Rio de Janeiro tem 8 e Belém tem 2. Como 2 é menor que 8, Belém ganha, beleza? Belém ganha no sentido de ser o menor preço registrado. Ué, professor, mas por que a gente não olhou mais para Curitiba e São Paulo? Porque a gente já determinou que Curitiba é o maior. E São Paulo, ele não é nem o maior, nem o menor. A gente conseguiu determinar isso quando estávamos analisando os decimais, beleza? Então não tem motivo para a gente continuar comparando com São Paulo e Curitiba. Resposta da letra B, a capital em que foi registrado o menor preço foi Belém. Na letra C diz o seguinte: arredonde o preço do litro da gasolina registrado na cidade do Rio de Janeiro para a unidade mais próxima. Então vamos lá. O preço que consta aqui na nossa tabela para a cidade do Rio de Janeiro é de R$ 5,48. E ele quer que nós arredondemos este valor para a unidade mais próxima. Lembrando lá que unidade é essa casa antes da vírgula. Bem, se depois da vírgula nós temos o 48, para este 48 centésimos chegar até o 6, ou seja, para esse R$ 5,48 virar R$ 6, faltam 52 centavos. Mas para ele virar simplesmente R$ 5, eu preciso apenas retirar 48 centavos. Então, o 5,48, ele está mais perto do 5 do que do 6, beleza? Então, já que ele quer que nós arredondemos para a unidade mais próxima do 5,48 é o 5. Então, se fôssemos para arredondar o preço do Rio de Janeiro, seria arredondado para R$ 5. Agora, é preciso uma observação. A distância é igual para os dois lados? Por exemplo, se fosse R$ 5,50, a distância para os R$ 6 e a distância para os R$ 5 é a mesma. Quando acontece isso, a gente sempre deve arredondar para o número maior, beleza? Mas como não é o caso aqui, ele é menor do que 5,50, a gente arredondou então para o número menor, que é o 5. Vamos para a próxima alternativa, letra D. Escreva os números que indicam o preço do litro da gasolina nas capitais em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Não se esqueça de escrever um dos sinais, menor que ou maior que, entre cada número. Então vamos lá, ele quer que a gente comece do maior e termine no menor. A gente já determinou nas outras alternativas quem é o maior, é o preço de Curitiba. Portanto, vamos colocar ele por primeiro. Escrevendo só os números, não precisa colocar o cifrão. Como ele é o maior, aqui nós vamos ter que usar o sinal de menor que. O segundo maior, quem será que é? Vamos dar uma olhada ali. A gente já sabe que Belém é o menor, então a gente vai ter que comparar Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro é R$ 5,48. São Paulo é R$ 5,50. Como o 50 é maior que o 48, São Paulo vai ser o segundo maior. Vamos escrever aqui, 5,50. Que vai ser menor que 5,48. Por fim, vai ser menor do que 5,42, que a gente já tinha visto que era o menor dos preços.